Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é Leomar e eu vi essa questão aqui de trigonometria, queria compartilhar com vocês a mesma, certo? E a questão diz o seguinte: prove que cosseno de 75 graus é igual a 1/4 de raiz de 6 menos raiz de 2. Tá bom? Eu vou entender que você que está assistindo esse vídeo ele tem um domínio de razões trigonométricas. Como é que eu inicio para fazer a demonstração disso daqui? Vamos lá, aqui eu percebo que tem algumas raízes aqui, tem uma fração, e isso me faz lembrar de ângulos notáveis. Só que eu percebo na tabelinha lá que eu não tenho o ângulo de 75 graus. Mas eu sei que o ângulo de 75 graus é quem? É formado por 45 graus mais 30 graus. Se eu somar 45 graus e 30 graus, eu vou ter aqui 75 graus. Então, ó, esses dois camaradas aqui, 45 e 30 graus, são ângulos notáveis, tá bom? Então, já ficou mais fácil para mim, porque eu consigo demonstrar quem são esses ângulos aqui. Vamos lá. Só que o que acontece? Se eu tenho aqui cosseno de 75 graus e eu quero distribuir ele em uma soma, eu quero dizer que é o mesmo que cosseno de 30 graus mais 45 graus. Para eu distribuir nessa soma aqui, uma soma de cosseno de um ângulo mais o outro, ele não me dá isso aqui, cosseno de 30 mais cosseno de 45. Certo? Essa soma aqui não me dá isso. Vamos lá. Isso parte de uma das propriedades da trigonometria, que me diz o que? Se eu pegar um cosseno de A mais B, eu posso dizer que isso é o mesmo que cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. Agora sim, eu posso pegar esta relação que eu tenho da trigonometria e relacionar com os ângulos a qual eu quero determinar. Então aqui eu vou ter o que? Eu vou ter que cosseno de 30, vou chamar A de 30, mais 45, que é o meu B, vai ser quem? Vai ser o cosseno de 30, cosseno de 45, menos seno de 30, seno de 45. Agora sim, com essa relação, eu vou ter que cosseno de 30 mais 45 é quem? 75 graus, isso mesmo. 30 mais 45 vai me retornar 75 graus. Aí agora aqui, ó, eu vou ter os ângulos notáveis de 30 e 45 graus. Só que para isso eu preciso determinar o seno e o cosseno de ambos. Então, vamos primeiro pegar aqui, vamos considerar primeiro 30 graus, certo? Para achar os ângulos, o seno e o cosseno de 30 graus, eu considero um triângulo equilátero, certo? E o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, já, como o próprio nome já diz, todos os seus lados são iguais, certo? Vou chamar aqui de lado L, tá bom? Então, todos os seus ângulos são iguais, por ser equilátero também seus ângulos internos são iguais. E se os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus, então cada ângulo desse aqui mede quanto? Ó, 60 graus. Então, se cada ângulo desse mede 60 graus, se eu considerar aqui, ó, a altura desse triângulo, tá bom? A altura desse triângulo vai me dividir, ó, em dois triângulos menores, e o triângulo maior aqui, ó, vai ser dividido exatamente no meio. Se aqui é L, aqui eu tenho L sobre 2, certo? L sobre 2. E se esse ângulo aqui
essa reta aqui, ela reparte o meu triângulo exatamente ao meio, então esse ângulo aqui total não é 60 graus, então esse ângulozinho aqui é de 30 graus. Se aqui é 30 e aqui é 60 graus, eu posso fazer minhas relações trigonométricas, só que eu não tenho esse lado aqui, eu não tenho essa altura, que eu vou chamar de H. Posso jogar aqui no Teorema de Pitágoras e fazer esta relação. Então vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter que H ao quadrado, mais quem? Esse aqui, ó, L sobre 2 ao quadrado, igual a quem? A minha hipotenusa, que é L ao quadrado, beleza? Agora, ó, o que eu quero aqui, minha variável que eu quero descobrir é o meu H, então vou isolar o H aqui, vou pegar H ao quadrado, vai ser igual L ao quadrado dá L ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então, esse L ao quadrado já está aqui, eu vou colocar L ao quadrado. Aqui agora, ó, tá mais, passa menos, certo? L ao quadrado dá L ao quadrado, 2 ao quadrado sobre 4, certo? Aqui, como é uma continha simples de fração, aqui eu posso simplesmente multiplicar o 4 por L ao quadrado, vai ficar isso aqui, ó, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Como é só um denominador, menos, aqui só repete L ao quadrado, isso tudo sobre 4. Que isso daqui vai me dar o quê? Ó? Se eu tenho 4L ao quadrado e subtraio 1L ao quadrado, subtendo que tem 1 aqui, 4 menos 1, 3. 3L ao quadrado. Isso tudo sobre 4. Então eu cheguei à conclusão de que meu H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Então o meu H vai ser igual, como ele está ao quadrado, eu posso extrair a raiz de tudo que está aqui, ó. 3L ao quadrado sobre 4. Beleza? 3L ao quadrado sobre 4, que vai me retornar. L ao quadrado pode sair da raiz. 4 é o mesmo que 2 ao quadrado, então sai da raiz também. E o 3 não pode sair, então vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Raiz de 4 é 2. Beleza? Então eu descobri o meu H aqui na minha relação. Esse é o meu H. Achei o meu H em função do meu L aqui. Agora eu vou achar os meus ângulos notáveis, que eu preciso de quem? O cosseno, ó, e o seno de 30. Cosseno de 30 graus é quem? É cateto adjacente. Se eu pegar meu ângulo de 30 graus aqui, quem é meu cateto adjacente? É a minha altura H. O meu H é quem? L raiz de 3 sobre 2. Isso tudo sobre a hipotenusa, que a minha hipotenusa aqui no caso é L. Pego a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, subtendo que tem 1 aqui, ó. Então, isso tudo vai ser igual a quanto? Eu vou ficar com L raiz de 3 sobre 2, vezes quem? 1 sobre L, né? O inverso. Pega a primeira, o inverso a segunda. Agora aqui, ó, agora perceba aqui, ó, eu posso simplificar esse L aqui com esse L. Me sobrou quem? Raiz de 3 vezes 1, que dá raiz de 3, então cosseno de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, e 2 vezes 1, 2. Então, cosseno de 30 graus eu já encontrei aqui, ó. É raiz de 3 sobre 2. Beleza? Para achar o seno, é análogo aqui, né, pessoal? Então, seno de 30 graus, cateto oposto, quem é o cateto oposto aqui, ó? L sobre 2. Então, L sobre 2. Sobre L, que é a minha hipotenusa. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, vai ficar L sobre 2, vezes quem? Vezes 1 sobre L. Fácil, fácil, muito fácil, ó. Simplifica esse L com esse L aqui. Então, ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, o meu seno de 30 graus é exatamente 1/2. Certo? Então, eu já tenho dois valores, ó, para o meu cálculo aqui do cosseno de 75 graus. Eu já tenho o meu cosseno de 30 graus. Tá aqui, eu vou circular, ó. E tenho o meu seno de 30 graus. Agora eu vou passar para uma nova folha para eu demonstrar para vocês
os ângulos notáveis de 45 graus do seno e do cosseno, beleza? Então, pessoal, troquei de folha aqui. Vamos lá, vamos rapidinho aqui. Eu tenho o quê? Das minhas relações que eu já encontrei, eu achei que cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2 e que seno de 30 graus é igual a meio. Beleza? Só que a minha relação lá do ângulo da soma diz que o cosseno de 75 graus é igual a quem? É igual ao cosseno de 30, cosseno de 45, menos seno de 30, seno 45. Beleza? Cosseno de 75 graus é cosseno de 30, cosseno de 45, menos seno de 30, seno de 45. Eu preciso aqui, ó, dos ângulos, das relações de seno e cosseno para o ângulo de 45 graus. Então eu vou considerar aqui um quadrado de mesmo lado, obviamente, se é um quadrado, esse lado é igual a esse. E vou partir aqui de uma diagonal, ó. O meu quadrado, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá 360. Então, se aqui a diagonal divide o ângulo exatamente ao meio, então esse meu ângulo aqui é de 45 graus. Certo? Tem um cateto, tem o outro, preciso da hipotenusa, que eu vou chamar de D. Como é minha diagonal, eu vou chamar de D. Então vamos lá, ó, relação de Pitágoras aí tranquilamente. Vamos pegar aqui, ó, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Concorda comigo se eu tenho dois L's aqui, então vai ser 2L ao quadrado. Vou extrair a raiz, ó. D ao quadrado vai ser igual a 2L ao quadrado. Isso implica que D é igual a raiz de 2L ao quadrado. Que isso me dá o que, ó? D vai ser exatamente igual. O L ao quadrado sai fora da raiz, então vai ficar L raiz de 2. Como 2 não tem raiz exata, achei minha diagonal. Beleza? Encontrei minha diagonal aqui. Agora, ó, ficou fácil, né? Vou só calcular agora o seno e o cosseno de 45. Seno de 45. Pegar o seno aqui, cateto oposto, L sobre a hipotenusa, que eu acabei de encontrar aqui, ó, L raiz de 2. L eu posso simplificar com L. Seno de 45 vai ser igual a quanto? Que vai ficar 1, né? Sobre quem? Raiz de 2. Para eu racionalizar isso aqui, só multiplicar em cima e embaixo pelo meu radical. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 vezes 2, que dá 4. Então, raiz de 4 é 2. E o cosseno de 45 graus vai dar exatamente aqui, ó, a mesma coisa, porque eu tenho o cateto adjacente ao mesmo cateto oposto, L raiz de 2, que vai dar justamente raiz de 2 sobre 2, beleza? Encontrei o seno e o cosseno de 45 graus. Então aqui, ó, descobri meu seno e meu cosseno. Agora eu vou só substituir lá, ó, no meu cosseno de 75 graus. Cosseno de 75 graus, como eu já tinha descoberto o cosseno e o seno de 30, vou só substituir. Quem é o meu cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Vezes o cosseno de 45, que é quem? Raiz de 2 sobre 2. Menos da fórmula, ó. Seno de 30 graus, eu descobri, é meio. Vezes seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Agora aqui é só calcular. Vamos lá. Vai ser igual.
Perdão, vou colocar certinho aqui, vou colocar. Cosseno de 75 graus. Isso é igual a quanto? Vamos lá. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 é o mesmo que raiz de 3 vezes 2. Isso é uma propriedade da radiciação, beleza? Então, raiz de 3 vezes 2, 6. Então, aqui raiz de 6. Sobre quem? Sobre 4. Menos, o menos aqui da fórmula, ó. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Aqui, ó, eu tenho o mesmo denominador. Eu posso simplesmente isolar ele aqui. Então, cosseno de 75 vai ser igual a quem? Aqui eu tenho 1/4. Um termo em comum. Usando a distributiva aqui, raiz de 6 menos raiz de 2. Então, ó, morreu Maria Preá, como dizia o meu professor de matemática da época. Certo? Fechei a questão, matei a questão. Tá bom? Então, a gente conseguiu provar que cosseno de 75 graus é igual a 1/4 de raiz de 6 menos raiz de 2. Beleza? Muito obrigado, fica com Deus.